A paz do Senhor, você está mais uma vez com Cleuton Soares e eu estou aqui feliz e alegre para lhe dar mais algumas instruções. Dessa vez eu quero poder lhe ajudar a você transmitir a palavra de Deus. E eu quero lhe ajudar através de alguns passos que vão desenvolver a tua capacidade para transmissão da palavra de Deus. Sabemos muito bem que tem pessoas que, quando estão diante de outras pessoas, diante da multidão, ou em cima de um púlpito, elas não conseguem transmitir aquilo que elas muitas vezes aprenderam. Elas ficam nervosas e não conseguem transmitir. Logo vem o esquecimento sobre a mente dessas pessoas. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é que antes de você subir em um púlpito para você pregar, para você transmitir a palavra de Deus, você precisa orar. Orar ao Senhor. Você precisa fazer uma oração. Porque a oração ela vai lhe ajudar na área espiritual. Ou seja, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, a oração é algo muito importante. A oração é algo que vai lhe ajudar bastante, né, para você poder transmitir a palavra do Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então, nós precisamos orar, precisamos fortalecer o nosso espírito, precisamos falar com Deus, porque a palavra é dele. Só ele dá a palavra, ok? A segunda coisa que nós precisamos fazer antes de subir no altar para transmitir a palavra de Deus, nós precisamos estudar. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, na hora o Espírito de Deus ele vai me dar a palavra. Na hora o Espírito de Deus vai me revelar a palavra. Todavia, eu já vi muitas pessoas envergonhadas, porque elas têm preguiça de estudar, têm preguiça de preparar um sermão. E aí, na hora que vão transmitir a palavra, elas conseguem se embaraçar todas. Elas se embaraçam, começam a falar de oração, depois passa para o Pentecoste, depois passa para jejum, ou seja, elas misturam tudo e não conseguem transmitir de forma confiável a palavra de Deus. Então, antes de subir num púlpito para pregar, você precisa orar. Segundo, você precisa estudar a palavra de Deus, porque é a mesma que você vai transmitir com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É como está na Bíblia. Abra a sua boca e eu a encherei. Aleluia. Então, tem que estudar. Não tem essa de você dizer, não vou estudar, não precisa estudar, porque na hora Deus vai me dar a palavra. É errado, você precisa estudar, você precisa pagar o preço para transmitir a boa e agradável e perfeita palavra de Deus. A terceira coisa que eu quero que você entenda, que antes de você subir num púlpito, você precisa entender que você não está ali para agradar as pessoas que vão lhe ouvir. Não, pelo contrário. Você não tem que se preocupar em agradar as pessoas que vão lhe ouvir. Existem muitos pregadores, muitos jovens que estão começando a pregar, muitos jovens que estão começando aí a ter agendas, que eles se preocupam em agradar as pessoas que vão lhe ouvir. Mas a palavra não é nossa. Nós precisamos entender que nós somos apenas um vaso para uso exclusivo de Deus. Então, não se preocupe em agradar ao povo que vai lhe ouvir, não. Não se preocupe apenas em transmitir a boa palavra de Deus. Aí a pessoa sobe no púlpito, ela começa a ver a multidão, começa a ver as pessoas, começa a se empolgar, aí na hora bate um esquecimento.
Na hora o nervosismo toma conta, porque ela começa a pensar, eita, tem muita gente me ouvindo, eita, será que eu vou conseguir transmitir a palavra? Aí a ansiedade bate, aí na hora a pessoa dá um branco na sua mente e ela não consegue transmitir a palavra de Deus. Então, não se preocupe com quem vai lhe ouvir. Não se preocupe com isso. Mantenha seu foco naquilo naquele propósito, naquela missão, que é pregar a palavra de Deus. Teu foco tem que estar focado nisso. A missão de pregar a palavra de Deus. Então não se preocupe em agradar as pessoas, ok? E assim você vai conseguir transmitir a palavra de Deus. Quinta coisa que eu quero falar aqui, que atrapalha muito, né? Faz com que as pessoas elas não conseguem se sair bem na hora de transmitir a palavra de Deus, é porque elas não conseguem de maneira nenhuma se concentrar e passar aquilo que elas são, a identidade delas. Ou seja, na hora de pregar a palavra, elas querem imitar alguém, imitar pregador A, imitar pregador B, e elas não conseguem ser elas mesmas, eles mesmos. Então nós precisamos entender que nós não temos que imitar a ninguém. Nós podemos se inspirar em alguém, mas imitar não. Cada um tem a sua identidade. Cada pessoa é de um jeito, é de uma maneira, tem a sua intimidade com Deus. Então nós precisamos entender isso. E na hora de transmitir a palavra, ser nós mesmos. Não adianta querer passar uma imagem de super-homem, não adianta imitar pregador A, não adianta, seja você mesmo. Fale como você fala. Minha voz é feia. Minha voz é feia. Eu conheço muitos pregadores que a voz não é boa para pregar. Que a voz não é uma voz grave, aquela vozona, vozeirão, né? Do Gilmar Santos, aquele vozeirão do Josué Brandão, aquela voz bonita. Não. Mas Deus, Ele quer te usar de acordo com a tua capacidade. Você não precisa ter um vozeirão, a vozona bonita. Não, use a tua voz mesmo. A tua voz, a voz que Deus lhe deu, foi essa que Deus lhe deu porque Deus queria que você usasse ela. Então use a tua voz. Use a tua voz do jeito que ela é. Não se preocupe com isso. A tua preocupação é em transmitir a palavra de Deus. Pregar a plena palavra do Senhor. É isso. Não queira imitar ninguém. Não queira se inspirar é uma coisa. Você querer ser aquela pessoa é outra. Se inspirar em alguém pode. Você pode se inspirar em alguém. Eu gosto muito do Josué Brandão. Eu gosto do Tiago Brunet. Eu acho boas as suas mensagens, mas eu não posso querer ser eles. Cada um tem a sua identidade. E muitas pessoas querem imitar os outros no altar, querem imitar. E aquilo faz com que a multidão venha se desinteressar. Né? A multidão começa, o povo começa a dizer, não, fulano está pregando a mensagem de A, a mensagem de B. Até a voz está imitando porque o povo conhece, o povo, eles escutam, eles assistem mensagens, eles sabem quem são os pregadores e etc. Então seja você mesmo. A voz que Deus te deu, ok? É essa aí que Deus ele quer que você use. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, Saul queria que ele usasse uma armadura. Só que quando colocaram uma armadura em Davi, ele não conseguia nem andar direito. A espada ele não conseguia nem levantar, porque ele nunca tinha mexido com aquilo. Então, Davi ele tira isso de mim, porque eu não consigo usar isso. Porque a armadura não era dele. Ele não sabia usar a espada. Ele era bom, era no estilingue. Ele era bom, era na funda. Então, meu amigo, então você que me escuta, tenha uma identidade, seja você mesmo, ok? E assim você vai se sair bem na hora de transmitir a palavra de Deus. Que Deus me abençoe. Se inscreva no meu canal aí.
sempre estarei postando vídeos que irão ajudar na tua trajetória cristã. Superação. Sabe de uma coisa? Você pode superar qualquer coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe mais uma vez.